Boa noite a todos. Estou vendo aí que hoje vocês estão inspirados aí. Se o fim é o começo e o começo é o fim, entra na rotatória então. É só entrar no fluxo. Muito bem. Então, se eu não me engano, eu acho que a gente parou. Relembra para mim onde foi o teorema que a gente parou. Deixa eu só ver aqui, eu acho que aqui tem. Eu acho que aqui no. Ele tem o. Onde foi que a gente parou. Isso aqui foi a última coisa que a gente fez, não foi? Tá. A vantagem é que esse programa ele guarda tudo. Ele deixa tudo guardado. Inclusive, dá para usar essas anotações para fazer comentários, né? Muito bem. Ok, então vamos ver aqui. Então foi o teorema 16, né? Que a gente viu que o teorema 16 usa a proposição 7. Essa é a unidade provável, não sei, eu ainda estou pensando. Agora, se eu não me engano, ficou para uma terça ou a quarta da próxima semana, né? A avaliação da gente. Então, significa que tem um tempo interessante aí para a gente discutir tudo, no caso das questões. Ok, então vamos aqui para a proposição 8, que diz assim: D é um número que ele está sendo escrito como sendo um D1 vezes D2, e ele é divisor de AB. Se somente se o D1 é divisor de A e D2 é divisor do B. Tá? Então, vamos colocar esses dados lá. Tá? Então, aqui é a proposição 8 diz o seguinte: eu tenho que A divide, D divide A, não, D divide AB, né? D divide AB e D é um certo D1 vezes D2. Isso aqui, se somente se, né? D1 divide A e D2 divide I. Terça, né? Muito bem. Ok, então aqui a ideia do teorema é fazer o seguinte.
eu vou escrever meu número A, vamos fazer as considerações aqui. Seja A o número da forma P1 A1, né? Aí vai multiplicar com a galera aí, até Pn e AN. E B é P1 B1 até Pn Pn. Outra coisa que a gente vai considerar também é que o meu D1 vai ser da forma A1 ou A1 não. Vai ser da forma P1 alfa 1 até Pn alfa n. E meu D2 vai ser tem que só fazer uma alteração aqui, tá? No caso B aqui não vou chamar P não, tá? Que eu vou chamar de Q. Q1 até Qn ou QK. Então aqui K e K. Então isso aqui também não vai ser D. Tem que ser Q1 aqui, beta 1. QK, beta K. Muito bem, então, de acordo com a minha construção, aí é fácil ver, então, é fácil visualizar que o meu D1 então assim é B1 ou D1 vezes D2 divide AB se alfa 1 for menor ou igual do que A1, alfa n for menor ou igual do que AN, beta 1 for menor ou igual do que B1 e beta N, beta K, desculpa, beta K for menor ou igual do que VK. E pronto, aí acabou, né? A ideia do teorema, a maneira como eu construí, já garante que o meu D1 e D2 vai dividir respectivamente A e B. Aí a volta é só escrever essa ideia, tá? Por outro lado, se aí a volta parece ser mais aberta, né? Se D1 divide A e D2 divide B, dessa maneira que foi construído, né? Os meus números,
meu A sendo essa construção, meu B sendo essa construção D1 e D2, então D1 vezes D2 divide AB. Faltou só uma coisa a dizer aqui. Peraí, deixa eu apagar aqui e fazer só e dizer só o que eu faltei falar. Tá, isso aqui ainda é a hipótese, tá? Além disso, o número P1 alfa 1 até o Pn alfa n divide o P1 A1 até o PK, não, Pn AN e Q1 beta 1 QK beta K divide Q1 B1 ou seja, esse cara aqui é o D1, D1 divide A e D2 divide B. Isso porque eu fiz a consideração aqui, né, a forma que fatorei, né, em fatores primos, coloco em ordem, tá? Não escrevi isso, mas foi essa consideração que eu fiz. E eu considerei que o meu alfa1, que é expoente do D1, ele é menor ou igual do que A1. E isso vai até o último, né? O meu segundo expoente é menor do que o segundo expoente daqui, consequentemente eu tenho esse número D1 para dividir o meu A, né? E o meu número D2 vai dividir o B. E por outro lado, se D1 divide A e D2 divide B, significa que D1 divide AB e D2 divide AB também. Consequentemente, D1 vezes D2 divide AB. Então, esse não tem muito o que fazer, né? Esse teorema, essa proposição, tá? A maneira como você escreve ela já impõe que essas coisas ocorram, tá? Muito bem. Todo mundo visualizou o que eu escrevi, o que eu falei? Muito bem. Ok. Aí esse teorema 7 aqui, 17, quer dizer, ele está dizendo o seguinte: eu tenho uma base
Isso aqui ele meio que retoma aquela coisa que nós falamos na primeira unidade. E o que foi que nós falamos na primeira unidade? De bases. Né? No caso, você pega um número, você pode escrever o número em algumas bases. Então, o que isso significa? Que toda vez que você... Todos os números, eles se escrevem de forma única numa base. Uma das razões disso, a gente viu que às vezes a gente usa a divisão, né? Não sei se você lembra, mas quando eu tinha uma base maior e eu ia passar para uma base menor, se eu não me engano, a gente efetuava divisões. E a divisão, ela é única, né? Toda vez que você vai dividir, você só pode encontrar um único quociente e um único resto. Então, essa é uma das razões para toda vez que a gente escreve um número numa base, essa base é única. Eu não vou fazer demonstração, tá? Desse aqui, eu já vou assumir como verdade. Isso nós já conhecemos, tá? Já temos a ideia dessa informação, tá? Muito bem, então essa parte, no caso, esse teorema da teoria dos números, esse 17, é o que garante aquilo que a gente fazia, tá? Que todo e qualquer número, se eu mudar ele de base, ele é único, né? Não existe dois números que representem a mesma quantidade em qualquer base. Muito bem. E assim eu vou passar para adiante. Tá? Essa parte eu não vou. Tem as demonstrações na internet que são bem semelhantes com algumas que a gente já fez. Que foi uma. Teve uma demonstração que era um exercício da lista anterior, né, que era para provar que dois números escritos como fatores em fatores primos, né, eles são únicos. Então, a prova desse teorema segue um pouco daquela construção, pelo menos a ideia. Aí, como é bem trabalhoso, e eu acho melhor assumir. Tá? A gente vai assumir isso daí. Ok, então, dando seguimento aqui ao nosso texto, né? A próxima coisa que vem é a definição 4, que ela define o número de Fermat, que é esse número aqui, tá? Que é 2 elevado a 2n, na verdade, 2 elevado a 2 elevado a n, mais 1. Então, esse número aqui é par, né? Quando a gente somar 1, ele se torna ímpar. Ok, aí o teorema 18, né? Diz assim, se eu tenho dois números de Fermat diferentes, então eles são relativamente primos. Fermat, quando ele definiu essa expressão aqui, ele afirmou que essa expressão ele gera todos os números primos. Né? Todos os números que são gerados por essa fórmula, eles são primos. Aí, não lembro quem foi o cara, não sei se foi eu, bom, enfim, agora não estou lembrado. Eu sei que teve outro cidadão aí que ele descobriu que 2 elevado a 32 mais 1 é divisível por 64. Uma coisa assim, é um número bem grande. Então, significa que essa fórmula aqui de Fermat, ele não gera, ou era 61, não lembro agora. Esse número de Fermat, ele não gera só números primos. Ele pode gerar também números compostos. Tá? E Fermat, ele tinha dito que essa fórmula só gerava primos. Mas esse teorema garante isso. Tá? Garante que se eu pego dois números distintos desse aqui, eles são relativamente primos. Bom, aí eu também dei uma olhada na prova. Eu vou mostrar para vocês aqui a prova, tá? Mas tem um passo dessa prova que eu ainda não concordo. E eu vou dizer para vocês qual é, tá? Muito bem, eu posso estar errado, né? Assim, mas não me convenceu o passo que ele deu. Eu fiquei... não necessariamente o que você está afirmando.
Então, vamos à ideia do teorema. Então, deixa eu mostrar de novo aqui o que o teorema diz, tá? Tá, então, é bem simples, né? Se eles são relativamente primos, é porque o MDC entre eles dois é 1, né? Então, teorema 18, né? Se eu tenho Fn e Fm, números de Fermat, então o MDC de Fn e Fm é 1. Esse aqui é a ideia, né? Eles são relativamente primos. Ok. Como é que ele faz a demonstração? A demonstração é, é bonito. O início da demonstração é muito bonito. Ele vai provar por indução essa expressão aqui. Então, considere F0 vezes F1 até, sei lá, um Fn menos 1. Isso aqui é igual a Fn mais 2. Está considerando essa expressão aqui que depende de n, tá? Então, vou chamar aqui. Não, aqui vai ter pouco espaço. Deixa eu apagar aqui e escrever de novo para ganhar mais espaço aqui. Então, considere a expressão que depende de n, essa igualdade aí. Nesse caso aqui não basta só observar, tá? Aqui o negócio está mais embaixo. Então, vamos ver qual é o primeiro natural que obedece essa equação. Tá? Lembrando que o número de Fermat para cá, por exemplo, é 2 elevado a 2 elevado a k, mais 1. Esse é o número de Fermat. Então, isso aqui vai ficar assim. Vamos ver, né? Então, deixa eu mudar aqui a cor. Vamos verificar para zero. Vamos ver se o primeiro natural vamos observar se o primeiro natural, para aqui essa expressão é igual a del zero. Então isso aqui vai ficar assim, né? Quando o n for zero, aqui vai ser só o primeiro termo, né? Então é f0. Vamos ver se isso aqui é igual ao f1. Deixa eu só apagar aqui, que aqui não pode ser igual, né? Aqui vai ser 2 pontos. É o f1 mais 2. Bom, então vamos ver se isso aqui é verdadeiro, né? Quem é o f0, tá? Vai ser 2 elevado a 2 elevado a zero mais 1. Isso aqui é igual a o f1, que é 2 elevado a 2 elevado a 1. Peraí, eu acho que... Deixa eu ver se é menos 2. Ah, não, ele não diz. Eu acho que aqui... Deixa eu só mudar aqui. Eu acho que aqui é menos 2, tá? Deixa eu alterar aqui e aqui. Menos 2 aqui. Aqui tá ok. Aí aqui vai ficar mais 1 menos 2. Muito bem. Então vamos verificar aqui. Quanto vale 2 elevado a zero? Dá 1. Então aqui vai ficar 2 elevado a 1. Então f0 aqui vai ser 2 elevado a 1, que é 2.
vou fazer. Tá só o resultado aqui. Então vai ficar 2 mais 1, né? Aqui, 2 mais 1, igual a... Aqui vai ficar 2 ao quadrado, né? 4, mais 1, 5, menos 2, vai dar 3, né? Então, de fato, os dois lados dão a mesma coisa, tá? Então, aqui está ok. É válido a partir do zero. É válido a partir do zero essa fórmula. Agora, vamos considerar que a fórmula é válida para cá, né? Então, essa daqui é F0 vezes F1 até FK menos 1 igual a que faltou, igual a FK menos 2. FK. O ok que eu escrevi aqui significa verdadeiro, tá? Muito bem. Aí eu vou fazer o seguinte. Como isso aqui é uma igualdade, e eu estou assumindo que isso aqui é verdade, tá? Isso aqui é a minha hipótese, então isso aqui é verdade. Eu quero ver se isso aqui dá isso, né? Se dá ficar mais um. Se eu consigo chegar no ficar mais um, né? Que é F0, F1, FK. Isso aqui é igual a FK. O FK mais um menos 2. Né? Isso aqui que eu não sei. Né? Aquilo que a gente quer saber. O que eu vou fazer aqui? Como isso aqui é uma igualdade e isso aqui é uma hipótese, então eu estou supondo que isso aqui é verdadeiro, então, eu sei que nas igualdades, o que eu fizer de um lado eu tenho que fazer do outro, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa expressão aqui e vou multiplicar por FK, dos dois lados. Então isso aqui vai ficar assim. Então vai ficar F0 vezes F1 até o FK menos 1, aí vezes FK. Isso aqui igual, multiplicando aqui vai ficar o FK menos 2 vezes FK. Ok, esse pedaço aqui já está igual a esse aqui. Ó. Que falta a gente verificar, tá? Que essa parte fique igual a essa, né? Eu não sei se vai ficar igual. É isso que a gente vai ter que verificar. E fazendo essa conta aqui, isso aqui vai ficar assim. Só essa parte, tá? Vai ficar o FK é 2 elevado a 2 elevado a K mais 1 menos 2. E esse aqui vai ser 2 elevado a 2 elevado a K mais 1. Então, essa diferença aqui dá menos 1. Significa que aqui é o produto da soma pela diferença. E se é o produto da soma pela diferença, então isso aqui significa que vai ficar a primeira parte ao quadrado menos o quadrado do segundo, né, que é 1. Aí a gente tem que fazer uma observação aqui. A observação que a gente faz é a seguinte. 2 elevado a 2 elevado a K ao quadrado, isso aqui é igual a 2 elevado a 2 elevado a K vezes 2 elevado a 2 elevado a K. E, no caso, a minha base aqui é 2, né?
Aí como é que a gente faz essa conta? Conserva a base e soma os expoentes. Somando os expoentes aqui em cima, é 2K, 2 elevado a K, quer dizer, duas vezes. Né? Porque é esse mais esse. É esse duas vezes. E esse cara duas vezes, né? No caso, se eu colocar aqui o em cima, isso aqui vai ser 2 elevado a 2 elevado a K mais 1. Então, na verdade, essa conta aqui vai dar 2 elevado a 2 elevado a K mais 1 menos 1. Isso. Aí, isso aqui eu vou escrever assim. 2 elevado a 2 elevado a K mais 1 mais 1 menos 2. Ok. Essa expressão aqui, se a gente observar essa regra aqui, então essa expressão aqui é essa mesma regra quando o meu K é K mais 1. Ou seja, isso aqui nada mais é do que o FK mais 1 menos 2. Então, de fato, essa segunda parte aqui que a gente desenvolveu aqui na sequência, ela é igual à primeira aqui, né? Essas duas partes são idênticas aqui. Então, de fato, isso é verdade, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, isso aqui é verdadeiro. Ou seja, essa expressão ela é verdadeira para todos os naturais. Ok. Então, a demonstração que eu vi em relação a esse teorema, essa foi a primeira parte. Agora vamos para a segunda. Segunda parte, ele fala o seguinte, é aí onde entra o meu olhar cético, vamos dizer assim. Eu não concordo com esse passo que ele dá. Eu vou expor para vocês que possa ser que vocês enxerguem uma coisa que eu não consegui enxergar. Tá? Aí, quem conseguir enxergar, por favor, né, também dê as razões, né, de eu não ter visto, enfim. Então, o que ele faz é o seguinte, ele pega a expressão F0, faz o produto até Fn, e continua esse produto até o Fn menos 1. Ou seja, nesse caso aqui, o meu M ele é maior do que N, né? Porque ele pegou um Nésimo aqui no meio da galera, chamou de N, e continua a conta até o M menos 1. Aí, pela expressão, isso aqui vai ser o Fn menos 2. Tá? Depois de ter feito a prova por indução, esse foi o próximo passo da prova. Aí ele fez o seguinte, ele passou esse menos 2 para cá, pegou essa galera todinha e passou para cá. Né? Fez essa mudança na equação. Fazendo isso, a gente vai ficar com a seguinte informação. 2 vai ser igual ao Fn menos esse produto aqui. Então, F0 vezes Fn vezes Fn menos 1. Aí, beleza. O que foi que ele... Aí o próximo passo que ele fez foi o seguinte. Ele pegou um certo D e disse que esse D divide Fm menos F0
vezes Fm menos Fm menos 1. Né? E se esse D divide essa galera, é porque ele vai dividir 2. Né? Então, isso aqui significa que o D divide 2. Ou seja, ele está dizendo que esse número aqui, esses dois números são pares. Quer dizer, esse número é par. Deixa eu ver que eu botei. Aqui não é isso, né? Deixa eu apagar. Bom, ele está dizendo que esse número é par, porém, aí por que isso aqui não pode acontecer? Né? Segundo, a prova está assim, a prova está praticamente no último passo. Ele fala que esse cara aqui é ímpar. E significa que se ele é ímpar, o meu D não pode dividir o 2. Tá? Se esse cara é ímpar e eu não posso ter essa divisão por 2, então significa que o maior divisor comum entre Fm e Fm tem que ser 1. Porém, eu não concordo muito com esse passo e essa finalização do teorema. Por quê? Porque isso aqui é uma diferença. Então, se eu pego um número ímpar e subtraio de outro ímpar, pode ser que ele seja par, sem problema nenhum. O que eu não concordo é ele dizer que meu Fn é ímpar e o D não pode ser 2. É isso que eu não concordo. Então, eu acho que ou eu não estou enxergando ou tem um furo essa demonstração. Tá? Exato. Pronto, Gabriel botou aí uma diferença simples. 7 menos 5 é 2, porém o 2 não divide nem o 7 nem o 5. Vocês confabulam e corroboram com a minha explanação? Ou ficou... Ou vocês acham que eu estou errado? Bom, você disse que eu teria que ter uma conclusão para ter uma opinião. Então, essa é a conclusão, tá? Eu acho que essa demonstração não está completa. Eu acho que ainda precisa dizer mais alguma coisa. Ou que seja feito de outra forma. A discordância é essa. Ele abre essa fórmula, né, que ele já provou que é verdadeira. Ele isola aqui o 2 e diz que tem um número que divide esse, consequentemente vai dividir o 2, tá? Mas ele diz que esse número não pode dividir o 2. E uma das razões é porque tem um Fn aqui no meio que é ímpar. É isso que eu não concordo.
tá? Porque produto de ímpares vai gerar ímpares. E a diferença de ímpares vai gerar par. Então, por que o fato desse cara ser ímpar impede desse número ser divisível por 2? Esse é o grande problema que eu vejo. Né? Mas, enfim, eu também não consigo. Então, é uma coisa que tem que se pensar. Tá? Então, quem provar já tem um artigo. Bom, se você está na encruzilhada, então está no início e está no fim. Tá? Bom, provavelmente deve ter sido Fermat, né? Mas, vamos admitir, né? Se a comunidade nunca reclamou dessa demonstração, né? Pelo menos não que eu saiba, então ela é admitida como verdade e deve ter um passo aí que eu não estou vendo. Ok. Então vamos para o teorema 19, que diz o seguinte: existem infinitos primos da forma 6k mais 5. Tá? Então vamos aqui fazer essa discussão. Então vamos aqui, o teorema 19 diz simplesmente que existem infinitos primos da forma 6k mais 5. Também acho, concordo. Eu acho que na hora que foram reescrever, talvez o autor acreditou que só com esse passo é suficiente para visualizar. Mas, enfim, né? Pode ser isso também. Pode ser também. Em outra língua, possa ser que o sentido seja um pouco diferente. Né? Alguns fazem isso. Né? Pode ser também. Não, na verdade, quem reescreveu pode considerar isso, que é tão trivial que ele nem coloca. Mas, enfim, né? Esse aqui, pelo menos, foi o único que eu vi até o momento, né? Que não fez sentido um passo só. Quando eu li a primeira vez, eu até achei interessante, entendi a ideia. Aí, quando eu reli, eu disse, espera aí, tem alguma coisa estranha aqui, nesse último passo. Tá, mas vamos voltar para cá. Antes de começar essa discussão, eu quero só ver as maneiras semelhantes que o 6K pode gerar. Então, nós sabemos que eu tenho números de algumas formas. Né? Por exemplo, eu tenho os números da forma 6K, que no caso aqui são todos os múltiplos de 6. Eu tenho os números da forma 6K mais 1, 6K mais 2, 6K mais 3, 6K mais 4, 6K mais 5. Né? Se eu fizer 6K mais 6, aí eu volto para 6K.
enfim. Na verdade, tem físico que tem a aparência de louco também, né? Eu acho que não dá para generalizar, dizer que matemático. Não, eu sou doido, né? Tenho 3 atestados de loucura. E tô indo pro quarto, né? Mas é isso, né? Fazer o quê? Ser normal hoje não é legal, né? O negócio é ser doido. Né? Então tá. Então aqui eu vou abrir os termos. Não, é de fato, né? A gente está estudando isso, a gente não é normal, né? Não tem como. É, então eu vou pegar os números que geram compostos, tá? Então, por exemplo, essa expressão só gera compostos. Essa expressão também só gera compostos, né? Que essa expressão possa escrever assim, como sendo 2 que multiplica 3k mais 1. Então, esses números são todos pares. Esse aqui também, eles não geram primos, né? Porque eles vão gerar números assim, 2k mais 1. Então, gera múltiplos de 3. E esse também não gera primos, né? Ele gera números da forma 2 que multiplica 3k mais 2. Né? Então, essa primeira classe aqui, 6k, e essas aqui que eu acabei de escrever, eles só geram números compostos. Tá? Então, o que me restou, né, no caso, o 6k mais 1 e o 6k mais 5, eles são os candidatos a geradores de primos, tá? Sendo que, no caso, o teorema ele só envolve esse cara aqui. Então, o que a gente vai fazer, o que a gente vai considerar a partir de agora, tá? Já que essa informação aqui nos limitou, né, escrevendo todos os números dessas, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 maneiras, né, eu tenho todos os números aqui possíveis, né, para cá inteiro. E dessas 6 classes, 4 delas só gera compostos, então os primos só restam ser gerados por 2 classes, ou essa classe ou essa classe. Ok. Aí o que a gente vai fazer, tá? Eu vou fazer uma demonstração, pelo menos seguir um dos passos de uma demonstração anterior, que a ideia é o seguinte: suponha, eu vou até escrever aqui, que eu tenho um número finito de números primos, tá? Então, suponha que do P1 até o PR são todos os primos. A gente fez isso também, anteriormente, na prova de que os números primos são infinitos. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai voltar a criar um número primo, um novo número primo, né? Então eu vou criar aqui, né? Assim, vou pegar aqui um S, que vai ser gerado como produto de todos os primos, mais 5. Bom, esse novo número, ele não pode ser gerado por isso daqui. A razão é, todos os números gerados com esse formato aqui terminam em 1. Então, observe. Vamos fazer 6k mais 1 elevado a n. Então, a partir do momento que eu faço isso, onde foi que a gente recaiu? No binômio de Newton. Tá? E abrindo o binômio de Newton, isso aqui vai ser n0 a 0,
6K elevado a N. Tá? Eu vou escrever assim porque como aqui é 1, né? Então ele não vai fazer diferença nos termos. Mais N1 a 1, aí aqui vai ficar 6K elevado a N menos 1, e isso vai até o último termo, que é da forma NN, 6 elevado a K elevado a 0, né? Que vai ficar 1 elevado a N. Ora, isso aqui é 1, isso aqui é 1, isso também é 1. Ou seja, o último termo nunca vai ser 5, sempre vai ser 1. Então, o que isso significa? Esse novo primo S aqui não pode ser dessa forma. Tá? Esse novo primo S ele não pode ser dessa forma. Aí, o que isso significa? Significa duas coisas. Ou S é primo, é a primeira opção. Não sei se vocês lembram, o outro teorema também era algo desse tipo. Se S for primo, o meu conjunto de primos não pode ser finito, né? Porque acabou de surgir mais um. Ou isso aqui é composto e isso aqui, por não poder ter esse formato, isso aqui vai ser algo do tipo um novo primo, né? Mais 5 vezes outro primo. Tá? E na verdade não é isso não, deixa eu falar. Mais ou menos isso, né? Mas na verdade, ou isso é primo, ou isso é um número composto da forma 6 vezes K 1 mais 5. Ou seja, é mais um número com esse formato. Né? Tá, deixa eu só pensar uma coisa aqui. Antes de voltar para essa discussão, eu queria só relembrar uma coisa que a gente fez para os primos. Só comentando aqui, para os primos a gente fez assim. Imaginou que eu tenho um número limitado de números primos, né? Tem um K. Aí a ideia da prova era isso, né? Criar um novo número, que é o produto dos primos mais um. A ideia da prova era essa. Aí, primeiro, esse número, se ele for um primo, se esse número for um número primo, ele não está aqui nessa lista, tá? Ele é um novo primo. Por quê? Porque eu utilizei todos os primos aqui. Tá? Se R é primo. Né? Se R é primo, R não pertence a esse conjunto aí, P1 a PK. E no caso, contradiz o fato desse conjunto ser finito, né? Eu vou ter sempre mais um. E se R é composto, significa o seguinte, significa que vai ter um cara aqui dentro, né? Vai ter um certo P1, sei lá, um PI, que esse cara vai dividir R. Né? Porque se ele é composto, ele é formado por primos e os primos dividem o composto. E se PI divide R, significa que PI vai dividir essa galera aqui, do P1 até PK, mais um. Mas aí é o seguinte, esse PI, ele divide um desses, né? Porque é um dos primos. Então, beleza, né? Ele vai dividir esse produto. Qual é o problema que entra em contradição, tá? Que isso não foi dito lá na outra prova.
é que o PI tem que dividir em 1 também. Mas é que tá, aqui que entra a contradição, tá? Nem um primo divide 1, né? E dá e vai dar um número inteiro, tá? Então, aqui está correto, tá? O número PI, ele vai dividir o produto porque o PI é um deles, porém ele não divide 1, tá? Então significa que esse R aqui não pode ser composto. Logo ele vai ser primo, né? É o que corrobora isso aqui, né, ser infinito. Aqui é a mesma ideia. Se esse número for composto, então vai ter alguém aqui dessa galera, né? Deixa eu escrever isso, ver se vai sair, né? Ou é composto. Aí, se esse número for composto, né, vai existir um P, sei lá, um PJ, que vai dividir esse produto e esse PJ vai ter que dividir o 5, tá? Aí, no caso, só se ele for 5, né? Se ele for 5, aí beleza, ele vai dividir, né? Esse número vai ser composto. Caso contrário, ele vai ser primo, tá? E como eu usei todos, né? E o PJ aqui, no caso, ser diferente do 5, significa que esse cara aqui não pode ser composto, né? Porque fora PJ sendo diferente do 5, né, é a mesma ideia do outro. Aí eu não vou poder dividir esse cara aqui. Então significa que esse número não pode ser composto, exceto se esse cara for 5. Aí segue a mesma ideia do outro. A conclusão vai ser a mesma, tá? Portanto, nesse caso aqui eu não posso ter um número finito de primos. Não, é porque é o seguinte, deixa eu voltar aqui para você visualizar. Como aqui estão todos os primos, né, da lista, é, tá. Não, significa que o 5 está aqui também, tá? Porque o 5 ele é gerado assim, 6 vezes 0 mais 5, que é 5, tá? Então, dentre esses P1 até PR, o 5 está aqui no meio. E se PJ for 5, ele vai dividir esse número. Então significa que esse número ele não vai ser primo, tá? Ele vai ser composto. Mas fora ele, se eu tirar o 5, esse número aqui ele não pode ser composto. Então ele vai ser primo. Tá? Então, como eu usei todos esses números, né, significa que esse número aqui ele vai ser primo também. Então eu não posso ter um número finito. Né? Consequentemente, esses números aqui, né, vão formar infinitos números primos. Tá? Não sei se você visualizou. Né? Fala você. Ok. Então tá, então essa é a ideia. Tá? Com isso eu tenho infinitos números primos, né, que eu só reenfatizei aqui, a razão, né, de eu ter afirmado da outra vez, e pela mesma razão esse número também. Muito bem. Então, deixa eu só escrever aqui. Portanto, esse conjunto não pode ser finito, não pode ser finito, assim
como esse conjunto aqui, né, que é 6 6 vezes 0 mais 5, 6 vezes 1 mais 5, 6 vezes k mais 5. Ele não pode ser finito. Tranquilo, né? Essa demonstração. Muito bem, esse teorema ficou claro para todo mundo ou ainda ficou algum passo em falso? Não entendi. Espera aí. 1i, 2i? Como assim 1i, 2i? Você está falando dessa demonstração aqui? A de trás. Essa daqui? Ah, sim, é porque o segundo caso seria. Agora que eu entendi. No caso, esse é o segundo caso. No caso, o primeiro, né? S, S é um número primo. Se for primo, acabou-se, né? Esse conjunto não pode ser finito. Segundo caso, esse número ser composto. Então, se esse número é composto, o único primo que pode dividir eles é o 5, porque o 5 é o primeiro. E como eu estou somando a 5, então significa que o primeiro número, né, que é tanto o número 5, né, como, no caso, o primeiro número é 5, né, então significa que se esse número é composto é porque tem um número primo que divide ele. O único número primo que pode dividir um número dessa construção é o 5. Isso, exato. Então, significa que se esse número é composto, existe um primo que vai dividir tanto essa parte como essa. Como aqui é 5, né, o único primo que pode dividir ambos é o 5. Tirando o 5, esse número não pode ser composto. Então, ele tem que ser primo. Né? E se for primo, é um elemento a mais desse conjunto, então esse conjunto não é finito. Essa seria a ideia. No caso, eu estava querendo mostrar que esses dois caminhos aqui me informam que esse conjunto não pode ter só essa quantidade, né? Vai ter mais. Tá, então, deixa eu explicar mais uma vez.
Vocês entenderam que todos os números eu posso escrever nessas 5 classes de números? Tem a classe dos números que são múltiplos de 6, tem os que são múltiplos de 6 mais 1, ou seja, são os números que quando eu divido por 6 deixa resto 1, também posso avaliar essa classe também dessa forma. Tem os números da forma 6k mais 2, né, que são os múltiplos de 6 mais 2, e assim vai. Aí, esses que eu marquei aqui não são números primos. Tá? Não são números primos. Então, para gerar primos, eu só tenho essas duas classes possíveis. E ele está falando da classe que soma 5. Ok, aí eu estou supondo, né, que os primos dessa classe estão aqui. No caso, a escrita desses primos aqui é essa, né? Está aqui todos os primos daquele formato, né? 6 vezes 0 mais 5, 6 vezes 1 mais 5 e assim vai. Ok. Então, foi o que eu fiz. Criei um novo número, que eu multipliquei todos esses e somei 5. Tá? Por quê? Porque se eu somar 1, aí eu, né, possa ser que alguém dessa classe gere esse número que eu acabei de escrever. Mas como eu quero provar essa, né, então somei 5. Ok. Aí aqui eu escrevi, né, que todos os números com esse formato aqui, né, eles vão terminar em 1. Aqui eu fiz ele vezes ele mesmo, tá? Mas se eu fizesse, por exemplo, 6k1 mais 1 vezes 6k2 mais 1, aí ia ter todos os termos, mas o último ia ser sempre 1. Significa que todos os números, né, que eu multiplicar com essa cara aqui, vai ser alguém mais 1. Tá? Então é isso que eu quero dizer. Como aqui eu somo 5, então não existe ninguém dessa classe que gere esse número. Ou seja, eu estou com essa construção, essa classe está sendo descartada. Aí eu tenho duas opções. Esse S ele pode ser primo ou composto. Se ele for primo, a demonstração termina. Esses números não podem ser mais finitos. Se ele for composto, o único cara que pode dividir qualquer desses números é o 5. Se a gente olhar aqui, ó, o 5 ele pode dividir um deles, que no caso é esse daqui. O resto é qualquer um, pegue qualquer um dessa classe aqui, né, que é aquele conjunto. Tem que dividir os dois. Tá, mas se ele dividir a primeira parte, ele não divide mais a segunda. Aí com isso eu quero chegar que não tem como escrever números compostos com isso. Mas é porque era só por causa desse primeiro, tá? Se eu dissesse que o número, que é aquele número, né? P1 vezes PK mais 5, qualquer número desses não vai dividir esse, tá? Aí podia ser que surgisse um caso desse, né? Não, esse primeiro eu consigo. Sendo que aí eu tenho os demais, né? Que ainda vai continuar sendo finito, né? Mas é mais ou menos por aí mesmo.
Peraí, deixa eu ver aqui o que você disse, né? Acho que a dúvida ficou com relação a esse PJ diferente de 5. Pois se meu conjunto de primos for para R igual a 1, teremos que P1 é 5 e PR é 11, né? Só vai ter dois elementos. Isso implica que P1 vezes PR mais 5 vai ser 5 vezes 11 mais 5, que dá 60. Logo, o PJ, sendo 5, ele vai dividir esse número. Daí o senhor vira e fala que PJ tem que ser diferente de 5 do nada. Do nada, né, que é uma pergunta, não sei se a minha explicação da dúvida deu para entender algo ou se só piorou. Na verdade, é exatamente isso. Tá? Agora, pegue o seu PJ como sendo 11 nesse teu exemplo aí. O teu 11 não vai dividir 60. Tá? É isso que eu estou falando. Possa ser que o 5, que é o primeiro, ele divida esse número. Sim, mas fora o 5, nenhum outro vai dividir esse número. Então, esse número vai ser primo, né? Se eu não considerar o PJ sendo 5. O que significa aí com esse PJ? Que é justo, agora, assim, pelo menos eu acho que esclarece para todo mundo. Com o PJ não sendo 5, significa que esse número é primo também. Né? No caso, o PJ não vai conseguir dividir, né? Pegando qualquer outro, eu não consigo dividir. E isso significa que esse conjunto não pode terminar. Né? Esse conjunto ele tem que continuar. Então, eu vou ter uma quantidade infinita de primos. Pode. Pode, porque é o seguinte, o que você quer provar? Eu quero provar que um número dessa forma, ele não necessariamente é composto. Né? Aí, para ser composto, você tem que descobrir algum divisor dele. Tá, aí vem aquela história. Beleza, tem o 5 é o único que pode transformar esse número num composto. Sim, mas se não for ele, então significa que ele vai ser primo. Tá? Inclusive, você, para não ficar com esse problema, para acabar com esse problema, basta você considerar esse conjunto aqui. Ó. Você considera 6 vezes 1 mais 5 em diante. Se você fizer isso, aí acabou o seu problema. Aí você pode usar o 5. Quer dizer, aí não precisa fazer essa consideração aqui, tá? Exatamente. Você está certo. Só mais uma coisa, essa discussão deixou a cabeça de alguém confusa ou clareou? Ok. Se eu fizer, só para fechar, tá? Se eu considerar que o K sendo zero não vai gerar números dessa forma, significa que o 5 não está mais aqui, tá? Porque a minha preocupação o 5 pode estar aqui, que não é o produto de todos. Se eu multiplicar todos e o 5 estiver aqui, então o ciclo vai dividir esses dois. Mas com K a partir do zero, o meu primeiro número gerado por esse aqui vai ser 11. Então significa que nessa sequência aqui de números primos não tem o 5.
tá? Se não tem o 5, acabou-se o velho problema, né? O 5 ele não pode estar mais tanto nessa parcela como nessa. Então significa que aqui não vai ter mais, tá? Significa que aqui significa que aqui, se eu pegar qualquer um da sequência e eu dividir o produto, eu vou conseguir. Porque o PJ é um deles. Mas o PJ não vai dividir o 5. Porque meu conjunto agora começa a partir do 11. Aí, o que isso significa? Que esse número, então, não pode ser composto. Tá? Essa é a ideia. E se ele não pode ser composto, então esse conjunto ele não é finito. Exatamente, essa era a ideia. Aí, antes, o 5 era o número possível. Eu somava 5 e o 5 estava no meio daquele produto. Então, o 5 ia dividir a soma. Por isso que eu tirei o 5, né? Para aí não ter problema, né? E aí eu ia gerar contradição. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Eu não vou poder dividir nenhum dos primos. Então, aquele número não pode ser composto. Essa é a ideia. Se ele não é composto, então ele é um primo que não está na sequência. Então, ele não pode ser finito. Muito bem. Tranquilo? Posso passar adiante? Muito bem. Aí a gente entra numa parte bem mais tranquila do que o que a gente estava vendo, né? O que a gente viu, né? Nesse teorema 18 e 19, que são os critérios de divisibilidade. Tá? Então, é aquela velha história, né? Por que quando eu tenho que dividir por 2, o número tem que ser par? Por que quando eu divido por 3, basta somar os algarismos? Né? Tudo isso é feito aqui, entra nos critérios, tá? Aí eu vou mostrar alguns casos, tá? E eu acho que a aula a gente vai terminar hoje aqui nessa parte desses critérios de divisibilidade, tá? Aí amanhã a gente começa essa parte de congruência e resíduos, tá? Muito bem, então deixa eu mostrar aqui a ideia do critério, dos critérios. Então, vamos começar para a coisa não ficar. Provavelmente, provavelmente. Ali, olha, eu acho que minha mãe uma vez me chamou, ela estava vendo TV e faz um certo tempo isso. Aí me chamou e disse, olha só como esse menino faz conta rápida. Aí eu fiquei olhando, ele faz propriedades, ele usa propriedades, né, das operações básicas, de tal maneira que parece mágica. Aí eu fiquei olhando assim, mãe, ele está usando só as propriedades, não está usando nada demais. Aí todo mundo, né, aquela velha história, né? É igual a mágica mesmo, ilusionismo. Mas enfim, a ideia, eu vou começar uma coisa simples, tá? Eu vou começar um número só com 3 algarismos, tá? Então, sei lá, seja o número, ou considere n só com 3 algarismos, ABC. Ok,
Ok. Aí, o que que significa? Que esse número aqui, eu posso escrever ele assim. Não é assim? É outra maneira de escrever o meu número. Aí, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai analisar com os números principais, né? Então, quando é que o 2 divide esse número? A vezes 10 ao quadrado, mais B vezes 10, mais C. Ora, esse número aqui é 2 vezes alguém. Esse número aqui também é 2 vezes alguém. Então, para um número ser divisível por 2, então basta ele dividir o C. Mas quando é que meu número 2 vai dividir o C, né? Quando ele for da forma 2 vezes alguém, ou seja, quando esse C aqui for 0, quando esse C for 2, quando ele for 4, 6 ou 8. Então, quando ele for um desses 5 números, né, o 2 vai dividir ele. Por isso que a gente diz, né, todo número par, né, ou seja, onde o último algarismo é um desses, se for divisível por 2, então o número é divisível por 2, né, o número completo. Então essa é a regra por 2. Aí vamos à regra por 3, né, que é o que o exemplo mostra lá. Então aqui eu vou escrever novamente, né, do jeito que está escrito aqui, aqui é 3. Vamos ver agora por 3. O 3, agora quando vai dividir esses números, não dá para saber se o 3 divide essa parcela, né? Só se esse cara for múltiplo de 3, e aqui também. Então eu vou reestruturar esse número. Esse número eu vou escrever assim. Isso aqui vai ser, esse número aqui é 100, né? Que o 100 na verdade é 99 mais 1. Mais, ou seja, eu estou pegando o número divisível por 3 mais próximo do 100, né? E somando o resto. Mais esse aqui eu vou fazer 9 mais 1, tá? Que é o número mais próximo divisível por 3, né? Mais próximo de 10, e somo 1. E depois somo C. Aqui que nós sabemos? Nós sabemos que 99A é divisível por 3, sabemos que 9A também é divisível por 3. A quem sobrou? Sobrou A mais B mais C. Ora, eu já sei que o 3 divide 99A e eu sei que o 3 divide 9A. Qual é a condição para que meu número seja divisível por 3? Bom, só resta, né, se 3 divide A mais B mais C, então o 3 divide M. Tá? Então essa é a condição. Tá? Some os algarismos. Se for divisível por 3, então meu número é divisível por 3. Todo mundo entendeu essa ideia, né? É tranquilo, né, ela? Porque esse 9 é porque eu errei. Então aqui é B. Aqui é B. Obrigado. Muito bem, e aí por aí vai, tá? Porque é o seguinte, esse primeiro número eu já sei que é múltiplo de 3, né? Logo, ele é divisível por 3. Esse número também eu sei que ele é múltiplo de 3. Mas sobrou isso aqui, ó. Aí, quando é que o número é divisível por 3? Quando essa soma for um divisível por 3. Então, essa é a condição imposta.
Se o meu 3 dividir essa soma, significa que o meu número inteiro vai ser divisível por 3. Então, não preciso mais verificar o número inteiro. Eu verifico só uma parte, para saber se o número é divisível por aquele específico. Não, aqui é o seguinte, para ser divisível por 2, o C tem que ser isso daqui, tá? Isso também é uma condição. Eu estou verificando cada caso, tá? Quando é que o número é divisível por 2? Aí depende só desse último aqui. Se esse último for um desses 5, então o 2 divide M, tá? Então o 2 divide M. Nessa condição aqui, tá? Essa aqui é a condição. Para ser divisível por 3, a condição é essa. Basta que o 3 divida só essa soma, né? Porque os demais já são garantidos. Se ele dividir só essa soma aqui, então ele divide o número inteiro. Essa é a ideia. Ok. Aí, para os demais, segue da mesma forma, tá? Por exemplo, como é que eu sei se A, B, C... Deixa eu mudar a cor. Se A, B e C... Né, se o 4 divide A, B e C. Não, relaxe. Talvez em algum momento eu não falei, aí, né, eu trouxe a dúvida. Muito bem. Então, esse número aqui, eu vou escrever como sendo A vezes 100, né, mais B vezes 10, mais C. Ok. Então, esse número aqui já é divisível por 4, né? Então, o que falta para o meu número ser divisível por 4? Né? Bom, vamos ver aqui, né? Vamos alterar isso aqui. Eu vou escrever 100A, que eu já sei que é divisível por 4. O mais próximo aqui que é divisível por 4 é 8. Né? Então, eu vou escrever B, 8 mais 2, mais C. E isso aqui eu vou escrever 100 vezes A mais 8B mais 2B mais C. Então, qual é a condição para o 4 dividir o número de 3 algarismos? Que foi? Esqueci alguma coisa? Tá, voltando para cá. Né? De novo, né? O 10 eu fiz 8 mais 2. 8B é divisível por 4. 100A é divisível por 4. Então, se eu fizer duas vezes o meu segundo algarismo e somar com o terceiro, né? E o número 4 dividir isso aqui, logo, isso aqui vai implicar que n é divisível. Isso vai implicar que o 4 vai dividir o n. Ah, tá. Sim, tá certo. Sendo que aí é o seguinte, essa não é uma regra tão fácil assim, de memorizar. Tá? Essa não seria uma regra tão fácil de memorizar. Então, como é que é a regra do 4, né? Como esse cara é divisível pelo 4, né, esse aqui, então ele sempre diz, quando os dois últimos algarismos são divisíveis por 4. É mais simples do que essa daqui, tá? Mas essa daqui, na prática, seria assim. Imagine o número 3, 2, 5. Aí como é que eu sei que um número é divisível por 4, né? Pegue o segundo algarismo, que é esse, multiplique por 2. Então, eu vou fazer 2 vezes 2 mais esse. Né? Isso aqui dá 9, né? Como 4 não divide em 9,
Então significa que o 4 não divide esse número. Essa seria a regra, né? Mas também tem outro, né, que serve para o 4, quando os dois últimos não é um número divisível por 4. Então vamos pegar uma que seja, né, só para a gente visualizar isso. 948. Esses dois últimos números são divisíveis por 4, né? Na verdade, esse número é divisível por 4. Consequentemente, esse também, tá? Mas usando essa regra aqui que a gente acabou de criar, né? Vamos dizer assim. Então, eu vou fazer assim, eu vou pegar esse carinha aqui, multiplicar por 2 e somar com o outro, né? Quando eu fizer isso aqui, vai dar 16. 4 divide 16 e se implica que o 4 vai dividir 948. Essa seria a regra, tá? Eu vou encerrar a aula de hoje, tá? Quem não tem dúvida, hoje eu vou liberar. Eu peço desculpas se em algum momento eu dei um nó na mente de vocês, tá? Em algum passo que eu falei, eu deixei de falar. Eu sei que acontece, é muita informação, né? Mas, enfim, eu acho que a ideia é essa, é a discussão, tá? Eu não sou a verdade absoluta, também sou passivo a erro, e eu acho ótimo quando vocês me corrigem. Eu acho ótimo. Pois tá, então, quem não tem dúvida, boa noite, tá? Amanhã a gente continua.